ruptura. Isso tudo é linguagem da mecânica. Então, fissura, microtrinca. Depois vem a trinca e, posteriormente, a ruptura, que é a quebra, né? Nada de, né? Na linguagem técnica, nada de rachadura. Rachadura é parede, é viaduto, é prédio, aí é coisa da engenharia civil. Engenharia mecânica, fissura ou trinca, né? Como é que eu detecto uma fissura? Fissura eu detecto ou com ultrassom, ou com líquidos penetrantes. Então, eu jogo lá um líquido penetrante, normalmente ele tem uma cor roxa, e você vê lá um filamento, né? Então você percebe a ruptura. Então, quando eu tenho ruptura, eu tenho trinca, eu posso fazer uso da solda para mim, eventualmente, repor um componente mecânico, para mim, acertar um componente mecânico. Então, a solda e a rosca são exatamente opostas. Aonde eu uso rosca? Quando eu quero montar componentes ou conjunto e, posteriormente, eu quero desmontar. Mas por quê? Por que eu preciso desmontar? Para substituir um elemento de vedação, para substituir um rolamento, para substituir um acoplamento, quer dizer, então preciso. Solda é algo mais definitivo. Ora, eu vou unir componentes, soldar, e dificilmente eu vou precisar soltar aquilo ou desmontar. Se bem que já existe, né, uma máquina de solda com eletrodo especial que se chama grafitar. E dá para mim pegar algo que foi soldado e pegar o cordão de solda, o ponto de solda ou qualquer coisa de solda, né? E dá para mim desintegrá-lo. Se bem que a hora que eu faço isso, a peça vai ficar ligeiramente corroída. Eu vou ter que soldar novamente para encher todos os espaços. Mas o processo de solda também dá, nos dias de hoje, para mim, retroceder, desmontar, grafitando, esse é o termo. Então, vamos falar de solda tecnicamente, bonitinho, e depois os tipos mais utilizados. E alguns que são pouco utilizados, a gente comenta, né? A maior novidade aí, que nasceu principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil as coisas chegam depois de alguns anos, né? Mas a solda laser. A solda laser no automóvel nasceu já faz 14, 15 anos, 2004, 2005. É uma das últimas gerações de solda. Depois a gente comenta mais adiante para vocês verem que maravilha é esse processo de fabricação. Então, hoje falaremos de solda. É um processo de unir duas ou mais partes, assegurando entre elas as características químicas. Olha que interessante, bem tecnicamente. Então, eu tenho lá uma peça, uma segunda peça, eu vou soldar uma na outra, a gente vai ver que tem dois processos de solda, um que eu derreto o próprio material, outro que eu faço deposição de um terceiro material, material A, material B, e deposito o material C. Eu posso ter material A, material B, e o processo de aquecimento eu vou derretendo, né? Eu vou fazendo a fusão dos dois materiais. Esse é um processo de solda. Outro processo de solda, eu tenho material A, material B e coloco um terceiro material. Então, é para unir partes garantindo as suas características químicas. Então, eu tenho a união, por exemplo, olha que interessante. Lá no passado, muito no passado, quando eu mal entendia de mecânica, eu sempre encarava o processo de solda como um remendo. Remendo, estou remendando alguma coisa. Que nem remendar roupa. Rasgou. Se eu não quero, rasgou, arrancou um pedaço, coloco um pedaço novo e estou remendando. Esse é o termo, né? Mas não. O processo de solda desenvolveu barbaramente e eu tenho que garantir as características químicas. Ou seja, como se fosse a continuidade do material. É como se não tivesse interrupção, como se eu não tivesse remendando. E, consequentemente, se eu garantir as propriedades químicas no ponto de solda, no ponto, no cordão de solda,
eu vou estar garantindo todas as propriedades mecânicas daquele material. Então, muito mais que um remendo, né? É um processo bonitinho, aonde eu vou unir dois ou mais componentes e vou garantir nesse processo de união a continuidade de materiais, quer dizer, todas as características químicas de um, do outro, ou a combinação das características químicas do material A com o material B. Com isso, naquele ponto, mesmo que eu tenha tido uma interrupção e depois um processo de solda, eu estou garantindo todas as propriedades mecânicas. Então, teoricamente, duas peças no processo de solda, soldadas adequadamente, é como se fosse uma única peça, né? É claro que eu tenho que analisar o material A, o outro, se for A, sem problema. Agora, se for material A, material B, vou fazer um processo de solda que eu garanto que a interligação, quer dizer, no ponto de solda, eu tenha mantido as características químicas e as propriedades mecânicas vão ficar inalteradas. Então, esse é o termo interessante. Também é um método, eu já comentei, de recuperação de componentes mecânicos que sofreu uma avaria, né? Vamos supor, aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho na mecânica a fissura, F-I-S-S-U-A, fissura. E a trinca? A fissura é uma microtrinca, dificilmente eu detecto ela a olho nu. Eu preciso de ou ultrassom ou líquidos penetrantes. Depois eu tenho a trinca. E a trinca automaticamente se transforma em ruptura. Rompeu. Olha que interessante. Rompeu e fragmentou, né? Vamos supor, vamos para o corpo humano. Para o corpo humano, quando eu quebro, né? Eu quebro, eu quebro um osso, né? Vamos supor, quebro um osso da perna, osso do braço. Eu tenho a fratura e a fratura exposta. Fratura, o que significa fratura? Significa que eu tenho só uma trinca. Fratura exposta significa que rompeu. Rompeu e algo cedeu. Quando rompe, mil maravilha. A ruptura rompeu, pode ser que rompe, simplesmente separa e eu não tenho perda. Agora, se eu tiver a ruptura com perdas de partes, então rompeu e quebrou em trocentos pedacinhos. E alguma parte até se perdeu. Então, vai ser muito difícil a recuperação. Então, quando eu quero recuperar algo mecânico com solda, é muito interessante que eu pegue o problema ou na fissura ou na trinca, porque fissura ou trinca, aí eu tenho grandes chances de o processo de solda ter um resultado mais satisfatório. Se tiver a ruptura, o processo de solda vai ser, eventualmente, mais difícil. Aquilo que a gente já comentou também, ó, são utilizadas em processos de recuperação, né? Onde as partes não necessitam ser separadas, desmontadas, né? Aquilo que a gente falou, né? Se bem que eu consigo grafitar no dia de hoje. E aí, tecnicamente, a gente tem isso aqui bonitinho. Isso aqui é tudo conceito. Ó, eu tenho a peça A e a peça B. Pode ser material e materiais iguais. Pode ser materiais e material diferente. Tudo bem? Legal. Vou unir peça A com peça B, sendo A e B, pode ser iguais ou diferentes. Então, eu vou fazer aqui um cordão de solda, um cordão. E esse cordão de solda tem três partes tecnicamente falando. Então, isso aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, excedente, a gente chama de deposição. Então, isso daqui é propriamente o material da solda. É a solda que eu fiz. Depois, eu tenho tudo isso daqui, ó, tudo isso que eu vou ter a solda tem uma tal de penetração. Ela penetra tanto na peça A como na peça B. Então, todo esse detalhe aqui, ó, incluindo a deposição, tudo isso aqui, ó, chama-se fusão ou caldeamento. Isso é o cordão de solda visto em corte. E depois eu tenho a profundidade. Então, daqui até aqui, ou
daqui até aqui, ó, tem a penetração. Então, por exemplo, né? Quando eu tenho um processo de solda, de tempos em tempos, a gente vai ver lá na frente, que eu preciso de um laboratório, preciso de um químico, e de tempos em tempos ele vai pegar um conjunto soldado, vai cortar, vai fazer a análise dessa química aqui dentro, a análise da química, porque a química vai garantir a continuidade do material e vai garantir a resistência mecânica, e principalmente a penetração. A penetração, depois que eu corto, eu meço isso aqui com um instrumento de medição, um paquímetro. Então, três principais partes tecnicamente: fusão ou caldeamento, é o ponto de solda ou o cordão de solda, quando feito um corte nele, então tudo isso é um caldeamento. Deposição é a quantidade excedente de material, e o fator decisivo é a penetração. Em função dessa penetração, é que eu consigo garantir a resistência mecânica, porque depois eu vou fazer teste ou de impacto, ou de arrancamento, ou qualquer outra coisa, eu vou ver que se essa penetração aqui é suficiente para garantir todas as propriedades mecânicas nesse ponto aqui. Muito bom. Então, continuando, né? A gente falou um pouquinho de solda. Agora a gente tem os tipos de solda. Então, a gente vai mostrar para vocês. Nós vamos mostrar a solda oxiacetilênica, que é a primeira. Depois vamos mostrar a solda elétrica. Depois vamos mostrar a TIG, a MIG, a MAG. E vamos mostrar a solda a ponto, né? Depois, lá no final, a gente comenta a solda a laser e outro tipo de solda que a gente vai mostrar para vocês, né? E é também interessante para soldar a porta. Solda laser e solda... Daqui a pouco eu lembro o nome e eu falo para vocês lá na frente. Tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente usa, né, vamos falar das soldas mais comuns, muito pouco utilizado no processo, mas utilizado no mercado de maneira geral, né? Então, a gente tem a solda oxiacetilênica. Na solda oxiacetilênica, a gente utiliza um instrumento chamado maçarico. Está aqui, ó, maçarico. Tudo bem? Maçarico, né? E uso dois gases, o oxigênio e acetileno. Então, nesse maçarico entram duas mangueiras. Uma mangueira verde, que é de o oxigênio, e uma mangueira vermelha, que é o de acetileno. O acetileno pega fogo, o oxigênio alimenta a chama. Válvula reguladora do oxigênio e válvula reguladora do acetileno, né? Então, beleza. Então, esse instrumento aqui, ó, aqui é a pegada, que eu seguro ele tem esse bico, e eu abro primeiro a mangueirinha de acetileno e taco fogo. Pego um isqueiro, uma centelha, alguma coisa que solta chama, taco fogo. Depois eu regulo a chama. A chama forma um cone perfeito com uma parte esbranquiçada na ponta. Eu regulo as duas coisas. Então, este conjunto produz uma chama, né? Esse conjunto, ó, onde através de uma centelha é a faísca. Esse conjunto produz uma chama. Através desta chama, eu posso promover a fusão do próprio material. Então, vamos lá. Vamos supor, eu pego uma chapa, uma segunda chapa, né? Uma chapa material qualquer. É claro que, né, um material de aço, né, 1010, 1020, 1030, 1040. Coloco uma chapa ao lado do outro e quero soldar. Eu acendo o maçarico, eu regulo as chamas bonitinho. A partir daí, né, eu tenho aqui, ó, vou mostrar aqui assim, uma peça aqui, outra peça aqui. Então, eu pego o maçarico e começo a fazer um processo de escama. Eu faço assim, ó, isso, 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 isso. E o aquecimento dos dois, eu vou fazendo a fusão do material. Então,
material A. O material A, o aquecimento aqui eu estou derretendo, então eu estou fazendo a fusão do próprio material. Então eu vou fazendo isso, e vou fazendo um cordão de solda. A solda é sempre habilidade. E habilidade em função de treinamento, né? Por exemplo, se você soldou há 50, há 10, 15, 20 anos atrás, a hora que você vai soldar agora, você vai ter dificuldade. Mas por que você vai ter dificuldade? Porque para que a solda fique perfeita do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de resistência, e fique um cordão bonito, eu preciso de treino. Então, se eu soldei há 10 anos atrás e vou soldar hoje, dificilmente de cara eu vou ter habilidade para solda. Então, vou começar fazendo, de cara não vai ficar grande coisa, mas com o passar do tempo, treino, a minha escama vai ficando perfeita. Então, eu próprio posso fazer a fusão do próprio material a ser soldado, através do aquecimento, ou a deposição de um segundo material. Agora eu tenho, por exemplo, material A, material B, eu vou pegar o material C, por exemplo, cobre, latão, estanho, prata, e vou aquecer a prata e vou depositar a prata, vou depositar o cobre, vou depositar o estanho para mim fazer, então, com o maçarico, eu posso fundir o próprio material ou eu posso, eventualmente, acrescentar um segundo material. Então, um processo chama só fusão, quando eu fundo o próprio material, e o segundo processo chama deposição de um segundo material. Pode ser cobre, pode ser estanho, pode ser latão. Por exemplo, as ferramentas de usinagem, no passado, eu tenho suporte, uma ferramenta de metal duro, e no começo elas começaram soldadas, depois apenas fixa com parafuso, mas soldado, solda prata. Então, coloco ela no suporte, solda prata e eu soldo. Então, aí eu estou fazendo, eu estou usando maçarico e estou usando, eventualmente, o processo de deposição. Eu tenho o material do suporte, o material da pastilha e o terceiro material, que normalmente é prata. Né? O automóvel, um bom período, boas partes do automóvel eu estanhava. Parte A com parte B, eu pegava o estanho e ia, eventualmente, fazendo todo o processo de solda. Muito bom. O maçarico, os gases aqui, eu posso ter o gás encanado, né? Vamos supor, se eu tenho uma empresa que trabalha com processo de solda e uso a solda oxiacetilene, não compensa eu ter aqueles botijões de oxigênio e acetileno. São botijões pequenos, logo gasto. Eu posso ter grandes botijões num ponto estratégico e depois, por tubulação, eu chego no meu processo de solda. Então, aqui eu posso usar aqueles carrinhos onde eu levo o oxigênio e o acetileno, ou, se eu tenho bastante processo de solda, compensa aqueles grandes reservatórios e a tubulação. Agora, os gases, oxigênio e acetilênio, estando naqueles carrinhos, naqueles pequenos reservatórios, ou estando em grandes tambores, ele tem a pressão baixa, eu tenho pressão baixa, 5 ou 6 bar de pressão. Então, baixa eu uso para solda. Agora, os gases em pressão alta, aqui, ó, os gases em pressão alta, então, por exemplo, se eu tiver o gás 10, 12 bar de pressão, então eu posso usar o maçarico como um maçarico de corte. Então, eu venho aqui, agora eu regulo a chama, principalmente quando eu derrubo uma construção e tem um monte de ferro de construção para cortar. Você pega o maçarico, você usa um gás de alta pressão, precisa de 8 ou 10 bar de pressão, e eu transformo o fogo dele não mais para fazer a fusão ou a deposição. Eu aqueço tanto, né, em função da pressão do gás, que agora ele é um maçarico de corte. Então, sai por aí cortando estrutura. Corto uma treliça, corto uma base, corto um ferro de construção e assim por diante. Então, o maçarico posso usar para solda e posso usar, eventualmente, como maçarico de corte. Muito bom. Então, essa é, eventualmente, a solda oxiacetilênica. Oxi, de oxigênio,
e acetilênica de acetileno. E o instrumento utilizado. Muito bom. Agora, eu tenho a máquina de solda. A máquina de solda, então, agora eu tenho a solda elétrica. Solda elétrica. Então, número 1, a oxiacetileno. Número 2, solda elétrica. É utilizada uma máquina elétrica com uma certa corrente elétrica suficiente para fundir qualquer tipo de eletrodo. Então, agora eu tenho um eletrodo revestido, né? Então, agora já começa a ficar ligeiramente diferente. Então, eu tenho a máquina de solda, que vai ter uma corrente suficiente para fundir, derreter, fundir, fazer a fusão de um eletrodo. Esse eletrodo, ele tem aí um diâmetro de alguns de 6, 7 milímetros e um comprimento de 300, 350 milímetros. Eu tenho o alicate, esse aqui é aquilo que eu manuseio. Essa ponta do eletrodo eu coloco aqui, ó, isso aqui é como se fosse um pregador. Eu articulo, abro ele, ponho isso aqui dentro e começo a soldar. Aqui é o ponto, ele vai sendo fundido. A máquina ainda tem um cabo de aterramento, preciso de um fio terra, e ainda para acabar isso aqui, eu tenho, a gente chama um alicate de soldador, né? Vocês vão ver o que o alicate tem, desculpa, um martelo de soldador. Ele é boleado de um lado e cunhado, como se fosse a ponta de uma talhadeira da outra. Então, esse aqui é o martelo do soldador. Então, muito bem. Aquilo que eu vou soldar, eu pego o cabo de aterramento, interligo, porque eu preciso que a corrente venha aqui, derreta o material e volte para a máquina de solda. Então, por isso eu preciso do cabo de aterramento. Coloco esse eletrodo, beleza. Então, eletrodo, eu tenho vários tipos de eletrodo, porque o que eu vou soldar? Aí eu tenho que ver, material A com material A, eu tenho um tipo de eletrodo para isso. Depois eu tenho material A com material B, outro tipo de eletrodo. Material A com C, quer dizer, então, eu tenho aí pelo menos uns 30 tipos de eletrodos diferentes para fazer a solda. E a máquina também possui inúmeras regulagens, tanto de corrente como de amperagem. Em função daquilo que eu estou soldando, do tipo de eletrodo, a máquina tem uma tabela e ela fala assim para mim, ó, coloca a corrente tal com a amperagem tal. Então, você vai lá, regula para quê? Para que seja adequado. Agora, o processo de solda elétrica é muito mais delicado ainda. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, depois de ligar essa máquina, colocar essa ponta do eletrodo aqui, é acender o eletrodo. Então, eu tenho que tocar, a hora que eu toco, acende. Então, a hora que acende, começa a derreter, tanto que eu preciso usar uma máscara apropriada, porque a hora que o eletrodo começa a se decompor, começa a se fundir, então ele forma um arco elétrico. E esse arco elétrico é muito importante. O arco elétrico, eu não posso visualizar ele a olho nu, porque ele prejudica a retina dos olhos. O arco elétrico, olha que curioso, tecnicamente falando, o arco elétrico, eu abro o arco, é como se fosse uma meia esfera. Aquela meia esfera, ela fica totalmente isenta do meio ambiente. Olha que interessante. Então, o arco, a hora que eu toco, eventualmente, e ele começa a fundir, aquele clarão que eu só posso visualizar com uma máscara apropriada, aquele ali, ó, aquele invólucro, é para proteger a hora de solda. Como proteger? Então, eu estou isolando aquela área de solda ali do meio ambiente. O meio ambiente, ele é carregado de umidade relativa. Se eu não criasse aquele arco, à medida que eu começasse a, eventualmente, a soldar, ali, como eu tinha umidade, eu começo a desencadear o processo corrosivo. Então, eu abro o arco é um invólucro que vai proteger aquela região. Proteger em que sentido? Ele vai isolar aquela região do meio ambiente. Então, a umidade relativa que tem no ar não vai conseguir influenciar no ponto de solda.
Agora, de novo, se eu não tenho habilidade, a hora que eu toco, a hora que ele acende, ele gruda, ele toca. Então, à medida que ele toca, eu tenho que ter habilidade suficiente para dar uma retornada nele, ele acende, e depois eu tenho que ter habilidade, eu vou fazendo novamente scan. Ele apaga. E aí eu tenho que começar de novo. E se eu começar de novo, eu já vou ter emenda. Eu tendo emenda, já começa emenda no cordão de solda, já começa a comprometer. Então, tudo isso é, de novo, habilidade. Né? Quem solda constantemente, isso é automático. Acende, ele começa a fazer, você começa a fazer as escamas e você vai fazendo a compensação do avanço em função do desgaste. Mil maravilha. Fiz lá um belo de um cordão de solda. Quanto mais eu soldo, mais habilidade, mais perfeito fica esse cordão. Aí, em cima do cordão de solda, eu vou ter uma carepa. O que é a carepa? Carepa é a casca que se forma sobre o cordão de solda. E o que é essa carepa? Carepa é o resto do revestimento do eletrodo durante a fusão. Então, esse eletrodo, ele tem uma haste, ele tem uma alma e ele tem uma proteção, um revestimento. Esse, quando ele acende o revestimento, é para garantir a integridade do material que vai ser fundido aqui. Então, esse revestimento, à medida que ele vai fazendo a fusão, então ele vai criando uma casca que se chama carepa. Essa casca, ela costuma ser cinza e ela dá um aspecto feio para o cordão de solda. Acabei de soldar, em cima do cordão de solda fica essa carepa, essa casca que foi o derretimento do revestimento do eletrodo e um cinza escuro. Aí eu pego esse martelinho com essa parte assim, ó, e toque, 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 essa casca solda. Aí por baixo você vê aquela solda, algumas vezes ligeiramente amarelada, amarelo claro, você vê elas prateada, bonitinha. Então, tenho que tirar a carepa. A carepa, eu tiro, sempre eu devo tirar. Por quê? Primeiro, que ela melhora o aspecto do cordão. Segundo, eu posso fazer cordão sobre cordão. Se eu for fazer um cordão sobre cordão, por exemplo, depois a gente fala para você o seguinte, tem processo de produção que os caras fazem 8, 10 cordões, um em cima do outro. Para mim, de um cordão para o outro, para mim ter aderência, obrigatoriamente eu tenho que tirar a carepa. Se eu não tirar a carepa, o segundo cordão, ou o terceiro, ou o quarto cordão, em cima do cordão anterior, ele não se funde. Então, a carepa sempre vai ser necessária. Por isso que o martelo do soldador é algo interessante, ou é um componente que sempre está à mão do cara. Para quê? Para retirar a carepa. Então, eu retiro ela, porque ela melhora o aspecto da solda, fica mais bonita, simpática, né? Fica, principalmente se o soldador é bom, e adere o próximo cordão. Então, a carepa vai ser sempre... Então, essa é a solda. Não é muito utilizada no processo de fabricação. É uma solda mais caseira, né? A serralheria, o pessoal que trabalha com portão, trabalha com treliça de telhado, a solda elétrica é extremamente utilizada. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho vários tipos de máquina, com maior, menor capacidade, eu tenho vários tipos de eletrodo para soldar material A, B, e ainda tenho que fazer uma regulagem adequada de tanto de corrente como de amperagem da máquina para que aquilo fique cada vez mais perfeito. E habilidade. Então, aquele detalhe, né? Se você nunca soldou, a primeira vez que você vai soldar, você vai grudar o eletrodo, que nem eu falei, a hora que você toca e você não retrai ele não acende. Ele começa a fundir e gruda, gruda, gruda. Aí você tem que tirar. Vai de novo, quer dizer, então depois, com o passar do tempo, você toca, acende, retrai, começa a fazer as escamas e, eventualmente, você vai ter que ir compensando o desgaste do rebolo, ou do eletrodo. Então, isso daqui
pequeno, né? 300 e poucos milímetros, dependendo do que eu estou soldando, em 2, 3 minutos ele já foi para o espaço, eu tenho que substituir o eletrodo e assim por diante. Então, esse é a solda corriqueira. Muito bom. Muito bem. Agora nós vamos para a solda TIG. TIG. Então, vamos lá, né? Primeiro, para que você se entenda, o que é TIG? Gás inerte de tungstênio. Gás inerte é algo neutro na química. Então, um gás neutro de tungstênio. Então, a TIG continuou sendo ação eletrodos revestidos consumíveis, idêntico da solda elétrica, né? Só que agora eles utilizam um gás de cobertura originária da desintegração do seu revestimento. Então, por exemplo, o revestimento do TIG agora não é simplesmente uma casca, é um tipo de gás do tipo argônio e o tipo de hélio. E a solda TIG nasceu para soldar ligas leves e principalmente o aço inoxidável. O que são ligas leves? Eu posso chamar de liga leve, né? Rodas de liga leve, né? No automóvel. Ou são de magnésio, ou de alumínio, ou duralumínio. Um alumínio misturado com um outro tipo de material qualquer. Então, a TIG, né, ela nasceu exclusivamente para componentes não ferrosos. O que é não ferroso? O magnésio não é ferroso, o alumínio não é ferroso, o duralumínio não é ferroso e o aço inox, por incrível que pareça, não é ferroso, né? Tanto que, né? Tanto que as manhas do gato, né? A gente fala assim, né? Muita gente quer vender, vamos supor, pega lá um talheres, eu quero talheres de aço inox. Legal. O dia que você for comprar um talher de aço inox, você leva um pequeno ímã no bolso. Encosta o ímã no aço inox. Se aderir, pode correr. Por quê? Porque não é inox. O aço inox não é ferroso. Se não é ferroso, ele não adere ao ímã. Ok? Então, o TIG, gás inerte de tungstênio, ele nasceu principalmente para o inox e para os materiais de liga leve, magnésio, alumínio, duralumínio e assim por diante. Muito bem. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta, pessoal que está aí? Alguma coisa ou não? Porque agora a gente vai mudar completamente. E isso aqui vai ficar para a próxima aula, porque o assunto é extenso. Então, agora, fala. Alguém vai falar? Fale. Não, professor, tudo ok. Tudo ok. Então, ó, de agora em diante, vai ficar para a próxima aula, porque agora, MIG, gás inerte de metal, ou a MAG, gás ativo de metal. Agora, aqui, muda toda a estrutura. Por que muda toda a estrutura? Ao invés de eu ter aquele pequeno eletrodo consumível, agora eu tenho um arame. E aonde eu fazia, vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Vamos mostrar, fechar aqui, ó. Aqui, ó, no alicate agora, ao invés de ser um alicate manual, que eu prendo a ponta do eletrodo, então, ó, a solda elétrica e a MIG é tipo eletrodo. O eletrodo que eu falei para vocês, né? Ele tem 6, 7 milímetros de diâmetro, 300, 350 de comprimento. Então, é um eletrodo consumível. Isso aqui é um alicate. Agora, na solda MIG e na MAG, esse alicate aqui, ele vai ter um sistema motorizado que o eletrodo vai ser substituído por um arame. Esse arame, eu compro ele ou em rolo ou em barrica. Então, por exemplo, enquanto que, eventualmente, isso daqui se desgasta em 2, 3 minutos,
eu tenho um sistema de alimentação contínuo aqui, ó, contínuo aqui. E tendo aqui uma barrica ou um rolo, eu posso soldar o dia todo com uma barrica, a semana inteira, sem isso desgastar. Então, o processo MIG, vocês vão entender porque MIG depois se transformou em MAG, né? E hoje, nos dias de hoje, o pessoal fala MIG e MAG. No Brasil, ela apareceu na década de 90, nos Estados Unidos, em 1950. Quando apareceu a MIG e a MAG, vocês vão ver que, como eu tenho alimentação automática, eu posso fazer a solda automática. Então, as indústrias automobilísticas, em 1950, nos Estados Unidos, já utilizavam isso. Basta eu fixar o alicate, né? O alicate, e movimentar a peça. Como a alimentação é contínua, então eu faço uma solda contínua. Então, comecei a automatização de solda na década de 50 nos Estados Unidos. Mas isso fica para a próxima aula, para vocês entenderem bonitinho. Então, a gente parte da MIG-MAG, né? Agora eu já lembrei o nome da outra, a gente fala da solda laser e solda projeção. Solda projeção, é o termo que eu estava devendo para vocês. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa? Ô, professor, Oi? naquela solda lá do maçarico, aquele palitinho que ele usa lá, não sei o nome técnico. Espera aí, vamos voltar no maçarico. Vamos voltar no maçarico. Vamos voltar no maçarico. Aí, o que você quer saber daqui? Maçarico. Então, para eles soldar com isso, eles usam aquele palitinho lá. Mas que palitinho? Você está falando disso aqui, ó, na extremidade? Não, essa daí, eles não usam tipo um palitinho assim para encostar e tal, aí derrete? Então, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Palito, é isso? Isso, eu não sei o nome técnico dele. Então, mas usa onde? Para poder soldar. Ah, bom. Não, palito não, uma vareta, é isso? Isso, elas são de Isso. prata? Então, por exemplo, eu posso usar o maçarico para fazer dois tipos de solda. Solda por fusão. Então, fusão. Eu coloco uma chapa, outra chapa, aqueço e fundo, vou fazer a fusão do próprio material, beleza? Então, isso é um tipo de solda com maçarico. Segundo tipo, eu coloco uma chapa A, uma chapa B, e agora eu pego uma vareta. A vareta pode ser de cobre, pode ser de estanho, pode ser de prata, e eu vou fazendo a fusão da vareta e vou fazendo a deposição entre as duas chapas. Então, eu vou, com o maçarico, eu posso fazer dois tipos de solda, ou por fusão do próprio material, ou deposição de outro material. Vareta de estanho, vareta de prata, vareta de cobre e assim por diante. Tá claro? Ah, tá, entendi, professor. Entendeu? Então, o palitinho que você está falando é a vareta. Sim, É esse segundo tipo aqui, ó. Eu vou fazer por deposição. Quer dizer, então, eu tenho a chapa material A, chapa material A também, e venho com a vareta de estanho, e vou depositando estanho ao longo do comprimento. Então, eu estou depositando o terceiro material. Os automóveis, no começo, era soldado assim. Eu quero unir o teto com a lateral do automóvel. Encosto uma na outra, eu venho com a vareta de estanho e vou estanhando. Eu vou derretendo a vareta de estanho e vou fazendo a fusão. Tá claro para você? entendi, professor. Obrigado. Não, por isso. Mais alguém, alguma pergunta, alguma coisa? Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, semana que vem a gente continua para vocês entenderem, depois a gente fala de os outros dois tipos, três tipos de solda, né? E a gente fala dos testes de solda. Eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, estou por aqui ainda, é só fazer a pergunta no chat que eu respondo, ok? Até a semana que vem, então. Ok, professor. Falou, professor. Obrigado. Até mais. Falou, professor. Até mais. Até mais. Valeu, professor.